E aí, meus queridos amigos e amigas que acompanham a Escola de Ciências da Vida pelo Facebook e pelo YouTube, beleza pura? Na nossa 21ª aula do curso de farmacologia, vamos encerrar a parte dos agentes anticolinesterásicos, mostrando a toxicologia desses agentes. Nessa aula especial, nós vamos dar enfoque exclusivo aos organofosforados, que são agentes anticolinesterásicos, porém não são pertencentes à classe terapêutica desses agentes, mas são responsáveis pelos principais problemas relacionados com a intoxicação dos agentes anticolinesterásicos. Então, nessa aula especial, nós vamos rever um pouquinho da ação dos organofosforados, vamos mostrar quais os sintomas que aparecem com uma intoxicação aguda pelos agentes organofosforados, mostrar de que maneira se diagnostica e trata a intoxicação por esses agentes, e para terminar, mostrar a neurotoxicidade tardia dos agentes organofosforados, beleza? Então vamos começar aqui mostrando algo que a gente já viu em aulas passadas, né? Que os compostos organofosforados são os compostos tóxicos dos agentes anticolinesterásicos. E eles têm algumas aplicações aí atualmente. A primeira é como inseticida, e a segunda é como agente pesticida utilizado em plantações. E antigamente, na Segunda Guerra Mundial, os compostos organofosforados eles eram amplamente utilizados como armas químicas. E essas armas químicas, né, eu citei 3 para vocês, que era o gás tabum, que é o dimetil fosforamido cianidato, o gás sarin, que é o isopropil metil fosfonofluoridato, e o gás soman, que é o pinacolil metil fosfonofluoridrato. E eu mostrei para vocês de que maneira estes compostos eles agiam nas colinesterases. Então a gente tinha dado uma olhada nessa imagem, que é a estrutura da colinesterase, que ela possui 3 sítios aí específicos para promover a quebra da acetilcolina em colina e grupamento acetil. Nós tínhamos um sítio que era uma bolsa-sil do centro ativo, um outro sítio que era o subsítio de colina de centro ativo, e um terceiro sítio que é o local aniônico periférico. E a gente tinha visto que os inibidores irreversíveis, que são os compostos que possuem fósforo ou um grupamento fosfato, eles interagem aí com os sítios 1 e 2 e inibem irreversivelmente, entre aspas, as colinesterases. Por quê? Porque essa ligação com o grupamento fosfato, ela demora muito tempo para ser hidrolisada. E isso faz com que a enzima ela perca completamente sua atividade. E para ela hidrolisar, o tempo que ela leva já é quase o tempo de meia-vida dessa enzima. Então, a gente considera que essa inibição é uma inibição irreversível. Beleza? Bom, e a gente pode dizer que os efeitos dos organofosforados podem predizer os efeitos tóxicos dos agentes anticolinesterásicos utilizados na terapêutica. Por quê? Porque os agentes organofosforados eles são os que apresentam um maior potencial tóxico. Por isso que eles não são utilizados na terapêutica. Então, a capacidade tóxica que esses agentes apresentam pode se extrapolar para os agentes anticolinesterásicos utilizados na terapêutica. Só que em menor grau, porque eles são inibidores reversíveis e duram muito menos tempo do que os agentes organofosforados. Então nessa aula, como eu falei, a gente vai dar um enfoque especial nos agentes organofosforados e tratar ele como um agente de envenenamento. Então as pessoas que se envenenam com organofosforados, o que vai se apresentar? Então vamos olhar aqui a parte do envenenamento. Nós podemos dizer que existem 2 tipos de envenenamento por organofosforados, que é um tipo de envenenamento chamado de ocupacional e um envenenamento não ocupacional. O envenenamento ocupacional é quando o indivíduo se intoxica quando está trabalhando com este agente organofosforado. Então ele está pulverizando esse agente nas plantações e acaba se intoxicando com um agente organofosforado. E essa intoxicação ela ocorre principalmente pelas vias dérmicas e pulmonares, porque eles são agentes utilizados na forma de aerosol e acaba entrando em contato com essas vias aí e intoxicando o indivíduo. O intoxicamento não ocupacional, o envenenamento não ocupacional, é quando o indivíduo tenta se suicidar, porque esses compostos eles não são utilizados na terapêutica. Dessa forma, eles não podem ser utilizados para administração por via oral. Então, quando o indivíduo utiliza a via oral para consumir ou para administrar este tipo de composto, nós dizemos que é uma intoxicação não ocupacional, porque o indivíduo está tentando se matar. Não é utilizado em nenhuma instância os agentes organofosforados por via oral. Beleza?
Bom, então vamos dar uma olhadinha aqui nos sintomas da intoxicação. A gente já deu uma leve passada aí sobre os agentes organofosforados e vamos ver o que acontece com o indivíduo quando ele se intoxica com os agentes organofosforados. E a gente pode dizer, né, que a velocidade da ação tóxica no organismo ela pode ser de dois jeitos. Pode ter um início rápido, que geralmente acontece por aerosóis, que é na intoxicação e envenenamento ocupacional que a gente viu, que vai acontecer pelas vias aéreas, olhos e pele. E tem o início tardio, que é o consumo de líquidos ou sólidos dos agentes organofosforados, e eu mostrei para vocês que ele é administrado por via oral. Cada uma dessas vias, seja a via de início rápido, seja a via de início tardio, elas apresentam sintomas distintos uma das outras por decorrência da área na qual este composto foi absorvido. Então a gente pega essa parte de início rápido, como ele é absorvido pelas mucosas, seja a mucosa do pulmão, pela pele e nos olhos, os sintomas que vão aparecer quando ocorre um envenenamento por essas vias são a hiperestimulação do sistema nervoso parasimpático nessas vias. Então o que a gente vai ver? A gente vai observar a miose ocular, a dor no supercílio, a rinorreia, que nada mais é do que o escorramento nasal, a hiperemia das vias aéreas superiores, broncoconstrição e aumento da secreção traqueobrônquica. Então, quando o indivíduo se envenena por agentes organofosforados na forma de aerosol, esses sintomas eles vão aparecer rapidamente, porque eles se espalham pelo organismo e por esses sistemas na qual entraram em contato direto com o agente organofosforado. Agora, quando a gente trata do início tardio, né, a gente observa outras coisas. Por quê? Porque ele foi administrado por via oral. Logo, a ação dos agentes organofosforados vai ser predominantemente no trato gastrointestinal. E ele demora mais tempo do que os agentes organofosforados na forma de aerosol, que tem um início rápido. Então a gente vai observar anorexia, que é a perda do apetite, náuseas, vômitos, cólicas abdominais e diarreia, que são sintomas, todos esses que eu falei para vocês, é decorrente da hiperestimulação do sistema nervoso parasimpático. Beleza? E além dos sintomas descritos, né, podem ocorrer sintomas também nas junções neuromusculares e no sistema nervoso central. Por quê? Como eu já expliquei para vocês em aulas passadas, a inibição da acetilcolinesterase vai promover o acúmulo da acetilcolina. E isso pode sinalizar tanto nos receptores nicotínicos como nos receptores muscarínicos. Nas junções neuromusculares, nós temos predominantemente ali os receptores nicotínicos. Então, acumulando acetilcolina ali naquelas regiões, nós teremos um efeito nas junções neuromusculares. E no sistema nervoso central, nós temos uma ampla distribuição dos receptores muscarínicos em todo o sistema nervoso central. Então, quando a gente olha na junção neuromuscular, a intoxicação pelos agentes organofosforados vai promover cansaço, fraqueza muscular, fasciculações dispersas, que é tremores em diversos pontos do corpo de maneira involuntária. Isso é chamado de fasciculação. E, depois de um certo período, vai ocorrer a fraqueza intensa e a paralisia muscular. Por decorrência da hiperestimulação dos receptores nicotínicos, a célula não consegue despolarizar mais e o músculo ele trava. O indivíduo ele não tem força para contrair porque o músculo já está contraído e ele acaba tendo uma paralisia muscular. E nessas condições de paralisia muscular, se ocorrer uma paralisia do diafragma, o indivíduo vai morrer por asfixia por decorrência de não conseguir respirar mais. E no sistema nervoso central, nós vamos observar a ataxia, que são os movimentos descoordenados, a fala atrasada, convulsões, coma e paralisia respiratória central por perda da estimulação da contração do diafragma. Então, todos esses sintomas, como eu falei, eles são decorrentes da hiperestimulação dos receptores muscarínicos ou nicotínicos. E a gente vai observar com muita intensidade esses sintomas, seja no sistema nervoso central, seja nas junções neuromusculares. Isso não pode perdurar muito tempo, porque se perdurar tempo demais, o indivíduo pode ir a óbito. Então a gente tem que ter uma maneira de diagnosticar e tratar os distúrbios causados pela intoxicação pelos agentes organofosforados. Quando a gente fala do diagnóstico, ele pode ser feito de duas formas em específico. A primeira é o quadro sintomatológico, porque os sintomas apresentados pela intoxicação por agentes organofosforados são sintomas muito característicos, que é toda a hiperestimulação do sistema nervoso parasimpático e
a descoordenação, cansaço, fadiga muscular. Então isso pode ser observado com bastante recorrência. E um outro diagnóstico que pode ser feito é mensurar a atividade enzimática das colinesterases do sangue, que o fato delas estarem inibidas, a atividade das colinesterases vai diminuir drasticamente. Apesar de haver uma grande diferença das atividades das colinesterases entre diferentes indivíduos, quando ocorre a intoxicação pelos agentes organofosforados, a atividade ela cai muito, o que destoa bastante da grande variação que é observada entre os indivíduos. Então pode-se predizer um diagnóstico se a atividade das colinesterases estiver bem reduzida. E pode-se tratar a intoxicação pelos agentes organofosforados de duas formas. Aí vai depender do grau de intoxicação, o quanto o indivíduo se expôs ao agente organofosforados e qual é a melhor alternativa para o indivíduo naquele momento. Então, dessas duas alternativas, nós podemos ter o uso da atropina e o que nós chamamos de reativadores das colinesterases. Começando com a atropina, nós já vimos aí nas aulas de antagonistas muscarínicos que a atropina ela é um agente antagonista muscarínico. Então, o que vai acontecer? Ela vai bloquear os efeitos dos receptores muscarínicos. E aí a gente vê que o antagonismo dos receptores muscarínicos reverte praticamente os principais efeitos dos organofosforados nos órgãos que são inervados pelo sistema nervoso parasimpático e lá no sistema nervoso central. Porém, ele não vai atuar nas junções neuromusculares. Por quê? Porque os receptores de acetilcolina que estão presentes nas junções neuromusculares são os receptores nicotínicos. E a atropina não tem capacidade de se ligar naqueles receptores. Então ela consegue reverter a maior parte dos efeitos causados pelos organofosforados. Como também ela pode reverter os efeitos causados no sistema nervoso central. Mas aí a concentração da atropina tem que ser muito maior, que pode ser também um grande revés por decorrência dela apresentar os seus efeitos tóxicos, se aumentar demais a sua concentração. E também pode-se utilizar os reativadores das colinesterases, ou seja, são moléculas que removem os organofosforados dos sítios na qual eles se encontram ligados com as acetilcolinesterases. Eu vou citar dois tipos para vocês de reativadores das colinesterases. O primeiro é a pralidoxima e o segundo é a obidoxima. O que a gente nota em comum nesses dois agentes? Bom, a gente nota que a gente tem esses grupamentos com nitrogênio e hidroxila aqui. Tá vendo? E isso é importantíssimo para promover a remoção dos organofosforados ligados às colinesterases. Como é que esses agentes vão fazer isso? Eles vão fazer dessa maneira. Aí está demonstrado o mecanismo de ação da pralidoxima, mas também pode ser extrapolado para a obidoxima. O que acontece? Naquele sítio 1 e no sítio 2, que a gente viu lá das colinesterases, os agentes organofosforados conseguem fazer uma ligação com uma serina aqui. Esses agentes reativadores das colinesterases, eles têm a capacidade de fazer um ataque nucleofílico do grupamento fosfórico que está aqui ligado com uma serina. E ele consegue ser atraído especificamente para esse sítio por decorrência de uma atração eletrofílica aqui deste nitrogênio positivo com esse oxigênio negativo. Então ele se atrai para esse sítio, se expõe aqui ao grupamento do organofosforado e aqui nós vamos ter um ataque nucleofílico a esse fósforo, que vai promover a remoção desse fósforo, vai se ligar aqui com a pralidoxima e vai regenerar a serina para ela promover a degradação da acetilcolina. Então, ou seja, eles conseguem reativar as colinesterases e fazer com que elas voltem a funcionar. E é um excelente uso esses fármacos por decorrência que eles conseguem reativar praticamente todas as colinesterases presentes aí no nosso organismo, menos lá no sistema nervoso central, porque eles têm uma dificuldade em ultrapassar a barreira hematoencefálica. Mas eles têm uma boa ação no organismo. E também nós podemos ter uma medida de suporte adicional, que são medidas paliativas, que podem auxiliar no tratamento pela intoxicação pelos agentes anticolinesterásicos organofosforados. Primeiro, é remover o indivíduo do local contaminado e remover todos os trajes contaminados com organofosforados. Isso principalmente para quem trabalha na agricultura, que está em contato direto com esses agentes e pode se intoxicar
Então, remover ele daquele local e tirar os trajes possivelmente contaminados com os organofosforados. O segundo ponto é fazer a manutenção das vias aéreas e aspiração endobrônquica, ou seja, remover todo o muco gerado pela hiperestimulação do sistema nervoso parasimpático. E manter a manutenção das vias aéreas, porque o indivíduo ele pode ter uma parada respiratória por decorrência da inativação do diafragma. O diafragma pode ficar completamente contraído e não promover mais a respiração espontânea. Então, em ocasiões nesse sentido, deve-se fornecer oxigênio para o indivíduo e fazer a respiração mecânica. E terceiro, a hiperestimulação por acetilcolina pode promover crises convulsivas. Então, aí deve-se diminuir essas crises convulsivas utilizando diazepam intravenoso. A dose habitual é entre 5 a 10 miligramas. Como eu falei, são medidas de suporte adicional para caso o indivíduo apresentar problemas relacionados com o que eu mostrei para vocês, se utilizar esses suportes adicionais para auxiliar ainda mais no tratamento da intoxicação pelos agentes organofosforados. E para terminar essa aula, vamos dar uma olhadinha aí na neurotoxicidade tardia, que os agentes organofosforados que possuem flúor podem acarretar neurotoxicidade tardia. Acredita que esses problemas são decorrentes da inibição de esterases neurotóxicas, né, que daí vai promover todos os eventos causados pela neurotoxicidade tardia. Não se sabe muito bem ainda o mecanismo como isso acontece e o porquê da inibição das esterases neurotóxicas causam a neurotoxicidade tardia dos organofosforados, mas já se constatou que isso acontece. E os sintomas que acontecem, né, nós temos uma condição inicial que vai promover distúrbios sensoriais leves, ataxia, que é a descoordenação motora, fraqueza, fadiga muscular e redução de reflexos. E se isso perdurar, né, a progressão pode promover a paralisia flácida e emaciação muscular, ou seja, uma atrofia muscular severa. E isso pode perdurar durante muitos anos e ser extremamente prejudicial ao indivíduo. Então essa neurotoxicidade tardia é muito perigosa. E ainda não se sabe muito bem como ela se discorre, mas sabe que ela acontece se porventura o indivíduo se intoxicar com agentes organofosforados que possuem flúor. Beleza? Bom, essas foram as referências aqui que eu utilizei para essa aula. Eu coloquei uma referência adicional aqui do governo norte-americano, que esse site ele contém uma série de informações extremamente importantes relacionadas com organofosforados. Então, coisas relacionadas com sintomas, com problemas decorrentes da intoxicação pelos organofosforados consta aí neste site. E aí eles mostram o que há de mais novo para o tratamento da intoxicação por organofosforados e quais as melhores medidas a serem tomadas dependendo da condição na qual o indivíduo foi intoxicado. Beleza? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se vocês gostaram, peçam que deem joinha. Me ajudem a compartilhar o vídeo. Quanto mais vocês fizerem isso, mais o YouTube me enxerga, mais ele me ajuda a divulgar os meus vídeos. E se vocês quiserem participar, se inscrevam aqui no canal do YouTube e participem lá da página do grupo da Escola de Ciências da Vida. Tem o meu Facebook particular, podem me adicionar também. Todas as informações estão aqui no descritivo desse vídeo, beleza? Então é isso aí, pessoal. Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima aula.